Fala galera, tudo bem com vocês? Estamos aqui hoje para nossa penúltima aula da Corrida Enem 2021, a sua revisão gratuita aqui no meu canal, o canal da professora Elisa, de Biologia, né, para o Enem deste ano, para a prova de Ciências da Natureza. Lembrando que a primeira prova é no dia 20 de novembro e a segunda prova no dia 28 de novembro, quando você vai colocar aí seus conhecimentos de Biologia em prática. Beleza, pessoal? Se você está acompanhando já essa nossa revisão gratuita aqui, se você está gostando desse conteúdo e sabe de algum amigo ou amiga que está precisando de uma ajuda aí nessa reta final e pode aproveitar esse conteúdo gratuito que está disponível aqui, compartilha o link que está na bio, que ele vai ficar por dentro de toda a programação da Corrida Enem 2021. E na penúltima aula, o que a gente vai fazer? Correção de prova, que eu sei que vocês gostam muito das questões corrigidas que eu acabo colocando aqui para vocês no canal. Gente, lembrando, né? Toda essa questão de corrigir provas, né, de fazer provas do Enem ou do vestibular que você vai estar prestando, é muito importante, porque assim você fica mais familiarizado com a forma como os conteúdos são cobrados nessas provas. Bom, então a gente vai fazer aí a correção da prova do Enem de 2014. E uma coisa bem interessante sobre essa prova é que você já percebe aí a presença de algumas questões interdisciplinares, né? Questões que estão juntando as diferentes disciplinas de ciências da natureza. Então, bora lá começar aqui com a questão de número 48. Em um laboratório de genética experimental, observou-se que determinada bactéria continha um gene que conferia resistência a pragas específicas de plantas. Em vista disso, os pesquisadores procederam de acordo com a figura. Então vamos analisar o que eles fizeram aí com essa bactéria, com esse gene. Então eles pegaram a bactéria e eles isolaram o DNA bacteriano que era responsável por trazer essa resistência a pragas específicas. Clonaram esse material genético, né? Extraíram, tá, desse material genético o gene de interesse, e aí com essa extração do gene de interesse, eles acabaram introduzindo esse gene em células de plantas. Ou seja, essas plantas aqui desenvolvidas, né, elas tinham esse gene que conferia essa resistência a pragas específicas. E a presença desse gene tem uma série de vantagens, né? Porque assim vai poder reduzir o uso de agrotóxicos, o uso de inseticidas na atividade agrícola. Muito bem, do ponto de vista biotecnológico, essa é uma área que cai bastante no Enem. E a aula da semana passada foi sobre biotecnologia. Então, se você tem dúvidas, corre lá para dar uma revisada. Como a planta representada na figura é classificada? Aqui, como um clone? Não, um clone é quando você tem um indivíduo exatamente igual, né? Não sei se vocês viram aí ou já ouviram falar pelo menos da novela O Clone, né? Em que o Albieri clona um ser humano, né? Então, um clone é quando você faz uma cópia idêntica. Lembrando, não é ético clonar seres humanos, tá? Os cientistas não podem fazer isso. Então, não é clone a resposta. Híbrida. Híbrida quer dizer uma mistura de duas espécies diferentes, né? A gente não está tendo aí exatamente uma mistura das duas espécies, né? A gente isolou um gene e está colocando esse gene na planta. Mutante, também não, né? Já que as mutações elas acontecem ao acaso na natureza. Aqui não é uma coisa que está acontecendo no acaso, né? É um processo de manipulação genética. Adaptada. Essa é uma palavra que às vezes a gente usa para definir, né, determinados seres vivos. Um ser vivo é adaptado para viver em ambientes secos, né? Ou então um ser vivo é adaptado para viver em ambientes com muita água. Então, também não é a alternativa E a resposta correta. E esse PDF aqui da prova do Enem, o INEP liberou com spoilers, porque todas as alternativas corretas já estão marcadas. Então, na verdade, essa planta aqui, ela é identificada como transgênica. E aí vale a pena a gente relembrar um conceito além de transgênico, que é o conceito de organismo geneticamente modificado. Gente, organismo geneticamente modificado, o nome já está dizendo que ele é um organismo que sofre uma modificação genética. Mas assim, todo organismo transgênico, ele é um organismo geneticamente modificado. Mas o contrário não é verdadeiro, tá? Nem todo organismo geneticamente modificado é transgênico. Porque a gente pode só manipular geneticamente um ser vivo e não necessariamente ele vai receber um gene de outra espécie. Então fica bem ligado aí na diferença desses dois conceitos. E a resposta correta, né? E de professora Elisa, galera. Muito bem.
E agora vamos lá então para a próxima questão dessa prova. Questão 51. Na década de 1990, as células do cordão umbilical de recém-nascidos humanos começaram a ser guardadas por criopreservação, preservação no frio, né? Uma vez que apresentam alto potencial terapêutico em consequência de suas características peculiares. O poder terapêutico dessas células baseia-se em sua capacidade de. Ó, essa aqui é uma questão também sobre biotecnologia, né? Que fala aí das células tronco do cordão umbilical. Então, o que está associado aí ao poder terapêutico dessas células? Vamos analisar aqui as alternativas, ó. Multiplicação lenta. Não, gente, tá? Não, essas células elas não são caracterizadas por um processo de multiplicação lenta. Se a gente pensar lá nas células tronco-embrionárias, por exemplo, tem uma determinada fase do desenvolvimento que o embrião ele se divide, né? As suas células, quer dizer, as células do embrião vão se dividir com uma alta velocidade para que ele possa crescer rapidamente, né? Então, não necessariamente tem aí um processo de multiplicação lenta, tá? Comunicação entre as células se comunicam, as células trocam substâncias para que elas possam entender o que está acontecendo no ambiente ao redor, mas isso não é característica exclusiva das células do cordão umbilical. Então, letra B, incorreta. Adesão a diferentes tecidos. Também não é essa capacidade de adesão a diferentes tecidos que faz com que as células do cordão umbilical tenham um potencial terapêutico. Terapêutico quer dizer de tratamento, né? Então, letra C, incorreta também. Reconhecimento de células semelhantes. Bem, pensa aqui comigo, uma célula de cordão umbilical, ela é uma célula que ela ainda tem um certo grau de indiferenciação. Isso quer dizer que ela não se diferenciou numa célula nervosa ou numa célula muscular. Então, será que é tão importante assim para essa célula ter esse processo de reconhecimento de células semelhantes, já que é uma célula que ainda vai se modificar? Claro que as células elas são capazes de reconhecer umas às outras, né? Entender que elas são células de um mesmo tecido. Mas também não é isso que determina o potencial terapêutico das células do cordão umbilical. Então, letra E está incorreta. E olha a alternativa D aqui. Diferenciação em células especializadas. Essas células do cordão umbilical, elas são capazes de se diferenciar em outros tipos celulares. E aí, presta bem atenção aqui no que eu vou te falar, ó. Imagina que isso daqui, então, é uma célula nervosa, tá? Então, desculpa, vou desenhar aqui primeiro uma célula muscular, na verdade, uma célula de um músculo estriado esquelético, inclusive pode ser multinucleada, e um neurônio, tá? Aqui um desenho, assim, de altíssima qualidade da professora Elisa. Então, muito bem, aqui nós temos uma célula muscular, que ela é uma célula fusiforme, e temos também um neurônio. Os mesmos genes, tá? Os mesmos genes que estão presentes nessa célula muscular estão presentes nessa célula nervosa. Qual que é a diferença? Os genes que estão ativos aqui nessa célula nervosa, eles são diferentes dos genes que estão ativos nessa célula muscular, tá? Então, quando a gente fala nesse processo de diferenciação das células tronco, é porque diferentes genes vão ser ativados e inativados para que o processo de diferenciação aconteça. Então, aqui, ó, a resposta correta vai ser a alternativa D. Muito bem, então vamos continuar aqui agora para a questão de número 56. A elevação da temperatura das águas de rios, lagos e mares diminui a solubilidade do oxigênio, pondo em risco as diversas formas de vida aquática que dependem desse gás. Se essa elevação de temperatura acontece por meios artificiais, dizemos que existe poluição térmica, tá? As usinas nucleares, pela própria natureza do processo de geração de energia, podem causar esse tipo de poluição. Que parte do ciclo de geração de energia das usinas nucleares está associada a esse tipo de poluição? E olha que questão interessante essa, pessoal. Por quê? Porque ela está juntando aí conhecimentos da biologia, né, da ecologia, uma área importantíssima para o Enem. E já tem aula aqui no canal de ecologia, tá? Para vocês assistirem. E aí ela também vai estar juntando questões relacionadas à química, né? Porque ela está falando de produção de energia nuclear nas usinas, está falando também de modificações aí do estado físico das substâncias, né? Então vamos pensar assim, o que está acontecendo, né? E que parte do ciclo de geração de energia das usinas nucleares está associada à poluição térmica. Fissão do material radioativo. A fissão do material radioativo ela começa lá, é o que acontece logo lá no começo, né, para a produção da energia nuclear. Não é isso que está associado
a essa questão da diminuição da solubilidade do oxigênio nos corpos d'água. Então, letra A, incorreta. Olha a alternativa C, conversão de energia das turbinas pelos geradores. Gente, o que acontece? Ó, acontece a fissão do material radioativo, certo? Essa fissão do material radioativo libera calor. E esse calor, tá? Ele é utilizado para aquecer água líquida. E essa água líquida, então, ela vai passar para o estado de vapor d'água. Esse vapor d'água, ele é bem importante porque ele é que vai fazer com que as turbinas se movimentem, as pás das turbinas se movimentem. E é esse movimento que vai gerar a energia elétrica. Então, com isso, entendendo esse processo, a gente já consegue eliminar a C, a D e a E. Por quê? Porque eu não falei em nenhuma dessas alternativas sobre a consequência de aquecimento dos corpos d'água e diminuição da solubilidade de gás oxigênio. Agora, olha aqui a letra B comigo. Condensação do vapor d'água no final do processo. O que é a condensação do vapor d'água? Esse vapor d'água, ele vai perder calor. E quando ele perde calor, ele condensa, tá? Então, esse calor que ele está perdendo vai para onde? Vai para as águas de rios, lagos e mares que estão ali próximos a essa usina nuclear. E aí, o que acontece? Quando você tem esse aumento de temperatura nesses locais, pela condensação do vapor d'água no final do processo de produção de energia nuclear, você vai ter uma diminuição da solubilidade do gás oxigênio. E isso é muito nocivo, porque vai prejudicar a sobrevivência dos seres vivos. Então, a alternativa correta para essa questão aí, também com spoiler já, né, é a letra B. Beleza! Então, ecologia, né? Uma área bem importante para o Enem. Acabamos de revisar aí uma questão bem importante sobre poluição térmica. E agora, vamos lá então para a próxima questão. Ó, essa aqui é uma questão de genética, tá? A questão de número 57. E o que a gente tem percebido no Enem? Que genética não é um assunto tão comum assim quanto ecologia, mas que ao longo dos anos ele tem aparecido com mais frequência. E por isso que é importante que você revise a genética também antes de fazer a prova de ciências da natureza. Combinado? Então vamos lá para o enunciado dessa questão. Número 57. No heredrograma, os símbolos preenchidos representam as pessoas portadoras de um tipo raro de doença genética. Os homens são representados pelos quadrados e as mulheres pelos círculos. Então ele já está trazendo aí para você, né, qual é o significado de cada símbolo que está presente aí nesse heredrograma. Qual é o padrão de herança observado para essa doença? O jeito mais fácil da gente resolver essa questão é a gente analisar cada uma das alternativas. Por quê? Porque daí na alternativa ele vai trazer um padrão de herança que a gente vai levar em consideração ao analisar o heredrograma e dizer se está certo ou errado. Então vamos começar aqui, ó. É um dominante autossômico, pois a doença aparece em ambos os sexos. Primeira coisa, a doença aparece em ambos os sexos? Sim, porque você tem homens e tem mulheres afetadas. Ok? Até aí tudo bem. Agora, será que é dominante? Analisa esse casal aqui, ó. Um homem que não tem, né, o fenótipo afetado e uma mulher que tem o fenótipo afetado. Então, essa mulher, ela tem os alelos ou o alelo que causa essa alteração. Gente, se fosse dominante, tá? Se fosse dominante, todos os filhos desse casal seriam afetados. Percebe? A gente tem aqui, ó, uma mulher não afetada e aqui a gente tem um homem não afetado. Então, analisando esse trechinho do heredrograma, a gente já consegue concluir que ela não é dominante. Então, a gente já invalida a alternativa B. Alternativa A. Agora, vamos lá para a alternativa B. Olha o que ele fala. É recessivo ligado ao sexo, pois não ocorre a transmissão do pai para os filhos. Gente, quando a gente fala de ligado ao sexo, tem 3 tipos de heranças que a gente deve levar em consideração, tá? Primeira é uma herança que está associada ao cromossomo X. Exemplos disso, o daltonismo, a hemofilia, tá? Então, o que acontece? Quando a gente tem aí um cenário de daltonismo, todos os filhos
de mulheres que são portadoras do alelo recessivo para o daltonismo serão daltônicos. Quando a gente fala em herança que está ligada ao cromossomo X, é isso que você tem que pensar. Ó. A mulher, para ser daltônica, ela tem que ser XDzinho, XDzinho. Mas o homem que for XDzinho Y, ele já vai ser daltônico, né? Porque ele só tem uma cópia do cromossomo X. Tranquilo? Ok, agora vamos pensar aqui. Restrita ao sexo. Restrita ao sexo é quando você tem lá os genes holândricos, que são os genes que estão em regiões específicas do cromossomo Y. E, portanto, apenas os homens são afetados. Também não é desse tipo, porque aqui a gente tem homens e mulheres sendo afetados, ok? E influenciada pelo sexo, a gente tem como exemplo a questão da calvície, né? Ó, os homens calvos, eles são Czão, Czinho, ou então Czão, Czão. As mulheres, elas só são calvas quando elas são Czão, Czão. Então, se a gente prestar atenção aí e analisar esse heredograma, tá? Não é um tipo de herança ligada ao sexo, porque a gente não consegue encontrar nenhum desses três padrões que a gente estava comentando agora, analisando a alternativa B. Então, essa aqui tá incorreta. Olha o que ele fala na letra C. É recessivo ligado ao Y, pois a doença é transmitida dos pais heterozigotos para os filhos. Gente, se ela é recessiva ligada ao Y, a gente não teria nenhuma filha, nenhuma mulher afetada. E nós temos mulheres afetadas e mulheres não têm o cromossomo Y. Então, a letra C está incorreta. Olha a alternativa E. Codominante autossômico, pois a doença é herdada pelos filhos de ambos os sexos, tanto do pai quanto da mãe. Aqui ele traz dois conceitos interessantes. Vamos começar pensando no autossômico. Existem cromossomos autossomos e existem os cromossomos do par sexual. Então, autossômico é um dos 22 cromossomos, né, dos 22 pares de cromossomos que não fazem parte do cromossomo sexual. Codominante. Gente, codominante não tem como a gente determinar, porque se fosse, ele teria que informar isso de alguma forma pra gente. A gente tem um padrão de codominância, por exemplo, na espécie humana, quando a gente fala sobre os tipos sanguíneos, porque tem indivíduos que são isão A, isão B, e que, portanto, vão expressar esses dois alelos ao mesmo tempo e vão ter um sangue do tipo AB. Então, ele não está falando pra gente no enunciado em nenhum momento sobre codominância, não dá nenhuma pista disso, então letra E, incorreta. Agora, olha a alternativa D. Dominante ligada ao sexo, pois todas as filhas de homens afetados também apresentam a doença. Olha só, o alelo, gente, que está causando a doença, ele vai estar no cromossomo X. Porque, ó, analisa aqui comigo, tá? A gente tem essa mulher, certo? Ela é afetada. Essa daqui também é afetada. E esse homem aqui, ele também é afetado. O que isso indica pra gente, tá? Que esse alelo, ele está vinculado ao cromossomo X. Bom, analisa aqui comigo, ó. Esse homem, ele é afetado, certo? Todas as filhas dele, ó, são afetadas. Então, isso é um indicativo de que ele tem o alelo que resulta no aparecimento dessa condição, que esse alelo possivelmente é dominante e que ele está sendo transmitido para todas as suas filhas. Portanto, a alternativa correta para essa daqui é a letra D. Agora vamos continuar aqui com a questão 58. Um pesquisador percebe que o rótulo de um dos vidros em que guarda um concentrado de enzimas digestivas está ilegível. Ele não sabe qual enzima o vidro contém, mas desconfia de que seja uma protease gástrica. Ó, isso aqui, gente, é uma informação bem importante para a gente resolver essa questão, tá? Uma protease gástrica, que age no estômago digerindo proteínas. Sabendo que a digestão no estômago é ácida e no intestino é básica, isso aqui também é bem importante, ele monta 5 tubos de ensaio com alimentos diferentes. Adiciona o concentrado de enzimas em soluções com pH determinado e aguarda para ver se a enzima age em algum deles. O tubo de ensaio em que a enzima deve agir para indicar que a hipótese do pesquisador está correta é aquela que contém. Então, o que o pesquisador está falando? Que é uma protease gástrica.
Bom, se ela está agindo lá no estômago, a gente tem que procurar um pH ácido. Lembrando que o pH aí por volta de 7, ele é um pH neutro. Maior do que isso é um pH básico. Menor do que isso é um pH ácido. Então a gente já vai excluir de cara todas as alternativas que têm pH básico, certo? Então, ó, pH 9, por isso a gente exclui a letra E. Olha a letra C, fala em pH 9 também, então a gente exclui a alternativa C. A letra A também fala em pH 9, então a gente já exclui essa alternativa. Sobraram duas alternativas, a D e a B. Vamos analisar a letra D aqui. Ele fala em pH 5, é um pH ácido, perfeito, correto até aí. Porção de macarrão. Gente, protease vai fazer digestão de proteína. E o macarrão, ele é carboidrato, então ele não é digerido pela protease. Que a gente tem que lembrar. Cada enzima atua em um substrato específico. Então, letra D, incorreta. Olha a alternativa B. Pedaço de carne em uma solução de pH 5. pH está correto, é um pH ácido. Pedaço de carne. A carne, ela é formada principalmente por proteínas, certo? Então, ela vai sim ser digerida por essa protease gástrica aí. Então, é a alternativa B que permite ao pesquisador confirmar a sua hipótese. Uma questão aí que traz algumas coisas sobre fisiologia humana para a gente revisar. Bora lá agora corrigir a questão de número 61 dessa prova do Enem de 2014. Com o objetivo de substituir as sacolas de polietileno, alguns mercados têm utilizado um novo tipo de plástico ecológico, que apresenta uma composição de amido de milho e uma resina polimérica termoplástica obtida a partir de fonte petroquímica. Então, ó, ele tem duas substâncias, né? O plástico ecológico. Tem amido de milho e tem essa resina polimérica termoplástica aqui, termo lembrando calor, né? Nesses plásticos, a fragmentação da resina polimérica é facilitada porque os carboidratos presentes. Então, o que vai acontecer com esses carboidratos quando a gente jogar essa sacolinha fora, né? Quando ela não servir mais pra gente? Ah, eles se dissolvem em água? Não, tá? Não é por isso que a gente vai ter aí um processo de desaparecimento dessa sacola, tá? Absorvem água com facilidade? Também não, porque absorver água com facilidade vai fazer com que a sacola aumente de volume. Caramelizam por aquecimento e quebram. Isso aqui é receita de culinária agora? Não, né, gente? Então, assim, não vai ter um processo de caramelização acontecendo. Então, letra C, incorreta. E olha a letra E. Decompõe-se espontaneamente em contato com água e gás carbônico. Não, a gente não tem um processo de decomposição espontânea acontecendo, então letra E, incorreta. E olha a letra D, são digeridos por organismos decompositores. Esse amido de milho, ele é uma matéria orgânica, ele é um carboidrato, certo? Toda a matéria orgânica, quando ela chega lá no solo, um organismo que morreu, né? Ou então essa sacola ecológica aí, vai entrar em contato com micro-organismos que existem no solo. E esses micro-organismos são decompositores, na sua grande maioria. E aí esse processo de decomposição acontece. E a presença do amido de milho facilita também esse processo de decomposição dessa resina polimérica termoplástica aí. Então a resposta correta é a alternativa D. Muito bem. Agora, ó, de novo, outra questão sobre ecologia. Gente, a ecologia, ela é uma das áreas que mais aparece no Enem. Eu costumo falar assim que não é que caia, despenca mesmo nessa prova. Então, bora lá dar uma olhada aqui na questão 62. Parte do gás carbônico da atmosfera é absorvida pela água do mar. O esquema representa reações que ocorrem naturalmente em equilíbrio no sistema ambiental marinho. O excesso do dióxido de carbono, ó, o CO2, ou então gás carbônico, né, na atmosfera pode afetar os recifes de corais. Então, analisa aqui comigo o que acontece. Eu tô olhando um pouco pro lado, porque aqui eu tô com uma tela maior, né, assim, já uso óculos, gente, então eu tô aqui com uma tela maior
para conseguir dar uma olhada na imagem aqui e explicar para vocês. Então, a gente tem aqui o dióxido de carbono, que é o gás carbônico, né? Que ele, da atmosfera, pode entrar na água e assim ele vai ficar dissolvido na água. Bom, quando ele se dissolve na água, a gente pode ter a formação do ácido carbônico. E esse ácido carbônico, ele pode formar íons de bicarbonato, que pode daí, né, se dividir em íons de hidrogênio e íons de carbonato. A presença desses íons de hidrogênio torna esse ambiente marinho mais ácido. Olha, inclusive ele está mostrando isso aqui para a gente na imagem, tá? O lado mais claro é o menos ácido e o lado mais escuro é o mais ácido. Quando esse ambiente fica ácido, o que acontece com esses recifes de corais? Lembrando que esses recifes de corais, eles têm um esqueleto de carbonato de cálcio, um esqueleto calcário. Então vamos dar uma analisada aqui, ó. O resultado desse processo nos corais é o seu branqueamento, levando à sua morte e extinção. O branqueamento dos corais está associado à saída das algas que vivem neles, tá? E isso está associado principalmente ao aumento de temperatura. Então, letra A, incorreta. Letra B, excesso de fixação de cálcio, provocando uma calcificação indesejável. Se eu tenho um aumento do processo de fixação de cálcio nos recifes de corais, a gente vai ter um aumento do tamanho desses recifes de corais e não uma diminuição, tá? Então, a alternativa B não responde à nossa questão. Letra C, menor incorporação de carbono, afetando seu metabolismo energético. Não, a gente não tem uma interrupção ali do processo de metabolismo energético diretamente, tá? Não é isso que acontece. Claro que se a gente tem uma diminuição do tamanho desses seres vivos, o metabolismo energético reduz como consequência disso, tá? Mas o ambiente ser mais ácido não age diretamente no metabolismo energético. Então, letra C, incorreta. Letra D, estímulo da atividade enzimática, evitando a descalcificação dos esqueletos. Não, a gente não tem nenhuma atividade enzimática que vá aumentar e que vai evitar o processo de descalcificação. Então, letra D, incorreto. Olha a letra E agora. Dano à estrutura dos esqueletos calcários, diminuindo o tamanho das populações. Esse ambiente aqui mais ácido, ele faz com que esse esqueleto calcário dos recifes de corais seja destruído, tá? E isso diminui o tamanho das populações. Então, isso é muito grave, tá? Porque os recifes de corais, eles são os berçários da vida marinha, né? Muitas espécies acabam se reproduzindo ali e se desenvolvendo ali nas suas primeiras etapas de vida. Então, a resposta correta, a alternativa E de professora Elisa. Bora lá para a questão 64. Essa questão aqui ela vai falar de organelas celulares. Segundo a teoria evolutiva mais aceita hoje, as mitocôndrias, organelas celulares responsáveis pela produção de ATP em células eucarióticas, assim como os cloroplastos, teriam sido originados de procariontes ancestrais que foram incorporados por células mais complexas. Uma característica da mitocôndria que sustenta essa teoria é... Gente, essa teoria, tá? Ela se chama teoria da endossimbiose. E foi a Lynn Margulis, uma cientista, que elaborou essa teoria. E ela procurou, claro, evidências para comprovar o seu ponto de vista e o seu palpite sobre a origem das mitocôndrias e dos cloroplastos. Então, vamos dar uma analisada aqui nas alternativas para a gente encontrar a nossa resposta correta. Capacidade de produzir moléculas de ATP. A capacidade de produzir moléculas de ATP é muito importante para as mitocôndrias, mas não é isso que comprova, né, esse processo evolutivo aí que deu origem a essa organela. Então, letra A, incorreta. Letra B, presença de parede celular semelhante à dos procariontes. E existem bactérias, organismos procariontes, que apresentam parede celular. Mas, gente, mitocôndria não tem parede celular. Então, letra B, tá? Incorreta. Letra C. Presença de membranas envolvendo e separando a matriz mitocondrial do citoplasma. Sim, a gente tem membranas que separam a matriz mitocondrial do citoplasma. Inclusive porque essas células, essas organelas, elas fazem parte do sistema de endomembranas da célula. Mas quantas membranas são, tá? Então, assim,
A mitocôndria, ela tem duas membranas. Se essa alternativa dissesse assim, presença de duas membranas, isso também é uma evidência desse processo evolutivo que resultou no aparecimento da mitocôndria, mas ele não está especificando aqui, está deixando muito aberto, né? Então, letra C, incorreta. Olha a alternativa E. Presença de um sistema enzimático eficiente às reações químicas do metabolismo aeróbio. A presença desse sistema enzimático é o que permite que a respiração celular aconteça, mas ela não explica a teoria da endossimbiose. Então, letra E, incorreta. E olha a letra D. Capacidade de autoduplicação, dada por DNA circular próprio, semelhante ao bacteriano. Isso é uma outra evidência desse processo de endossimbiose, tá? As bactérias, elas têm um DNA circular. E as mitocôndrias também têm esse DNA circular. E além disso, também tem ribossomos. Então, a presença desse material genético próprio e de ribossomos próprios permite a autoduplicação. Então, a resposta correta para essa questão é a alternativa D. Muito bem. Tá curtindo essa aula? Deixa seu like, deixa seu comentário, né? Compartilha aí nos seus grupos de estudo para que mais pessoas cheguem até o meu canal e eu fique mais empolgada para produzir ainda mais conteúdo para vocês. Olha, essa questão aqui é uma questão bem interessante, tá? Ela vai exigir da gente conhecimento sobre imunologia e também conhecimento sobre os tipos sanguíneos. Bora lá para a questão 67. Em um hospital, havia 5 lotes de bolsas de sangue, rotulados com os códigos 1, 2, 3, 4 e 5. Cada lote continha apenas um tipo sanguíneo não identificado. Uma funcionária do hospital resolveu fazer a identificação utilizando 2 tipos de soro, o anti-A e o anti-B. Os resultados obtidos estão descritos no quadro. Antes da gente analisar esses resultados obtidos, vamos pensar um pouco aqui sobre as hemácias e os tipos sanguíneos. As hemácias, na sua membrana, elas podem ter uma substância chamada aglutinogênio. Esse aglutinogênio ele pode ser de 2 tipos. Ele pode ser do tipo A e ele pode ser do tipo B. Então, por exemplo, esse indivíduo que tem aglutinogênio do tipo A e do tipo B, ele tem sangue do tipo AB. O indivíduo que tem sangue do tipo O, não tem nenhum aglutinogênio. E esses soros, eles são capazes de identificar esses aglutinogênios. Então, por exemplo, o soro anti-A, ele vai se ligar aos aglutinogênios do tipo A. O soro anti-B, ele vai se ligar aos aglutinogênios do tipo B. Esses aglutinogênios, desculpa, gente, essas aglutininas, tá? Essas aglutininas, que são o soro anti-A e anti-B, elas são proteínas, certo? E as hemácias, quando elas entram em contato com essas aglutininas e acaba aglutinando, tá? Você vai ter um processo meio que de união das hemácias, então vai formar gruminhos, ok? E você consegue observar esses gruminhos a olho nu. E aí essa enfermeira, ela fez isso, né? E aí a pergunta diz aqui pra gente, quantos litros de sangue eram do grupo sanguíneo do tipo A? Então, eu quero quem aglutina na presença do soro anti-A. Então, veja só, 1 não aglutina, então a gente já elimina. 2 e 3 aglutinaram, então deixa aí que a gente vai dar uma analisada neles daqui a pouco com mais atenção. Ó, 4 e 5 não aglutinam, então a gente elimina já 4 e 5 também, ficando só o 2 e o 3. Bom, presta atenção aqui comigo, ó. O 3, ele aglutina no A e ele aglutina também no B. Então, isso quer dizer que 30 litros de sangue são do tipo AB. Com isso, a gente elimina também o 3. Agora, olha o 2. O 2 aglutinou só no soro anti-A. Ele não aglutina no soro anti-B, porque não tem o aglutinogênio do tipo B. Então, esse sangue aqui é do tipo A. Portanto, a alternativa correta ó, é de 25 litros, letra B. Uma fisiologia humana, um pouco de genética, um pouco de matemática, né? Para a gente resolver essa daí. Agora, vamos lá para a questão de 69. Os parasitoides, um misto de parasitas e predadores, são insetos diminutos, ou seja, pequenos.
que têm hábitos peculiares. Suas larvas podem se desenvolver dentro do corpo de outros organismos, como mostra a figura. A forma adulta se alimenta de pólen e açúcares. Em geral, cada parasitoide ataca hospedeiros de uma determinada espécie, e por isso esses organismos vêm sendo amplamente usados para o controle biológico de pragas agrícolas. O que ele está mostrando aqui nessa imagem para a gente? Ó? Aqui a gente tem, né, uma fêmea que procura o seu hospedeiro e depois que ela copulou, vai colocar os ovos ali nesse hospedeiro, certo? E essa fêmea aqui, ela tá colocando esses ovos, e esses ovos é que vão dar origem ao parasitoide, tá? O parasitoide, então, ele vai sofrer a metamorfose e tal, e ele vai formar túneis nos tecidos do hospedeiro. E aí, a partir desses túneis, ele vai amadurecer e depois vai emergir adulto. A larva que tá aqui nesse organismo, ela vai se alimentar dele. Tá? E aí, por isso que esse organismo ele vai acabar morrendo, e isso ajuda justamente na eliminação de pragas agrícolas, como as lagartas, por exemplo. A forma larval do parasitoide assume qual papel nessa cadeia alimentar? Então, vamos pensar aqui, ó. Qual é o papel que ele está assumindo, né? Então, a gente tem aqui, sempre na base da cadeia alimentar, a gente vai ter um organismo produtor. Então, vou desenhar uma folhinha aqui, representando esse organismo produtor. Essa folha, que é esse organismo produtor, ela vai ser fonte de alimentos para a lagarta, ok? E essa lagarta, por sua vez, é fonte de alimentos para o parasitoide. Então, a gente tem uma cadeia alimentar aí com 3 níveis, sendo que aqui no primeiro nível a gente tem um organismo produtor, no segundo nível a gente tem um consumidor, que é um consumidor primário, e no terceiro nível a gente tem um consumidor secundário. Esse daqui é um autotrófico e esses dois são heterotróficos. Então vamos analisar as alternativas aqui. Um consumidor primário, pois ataca diretamente uma espécie herbívora. Quem ataca diretamente a espécie herbívora é a lagarta e não o parasitoide. Então letra A, incorreta. Olha a letra C, organismo heterótrofo. Sim, é um organismo heterótrofo. De primeira ordem, não. É um consumidor de segunda ordem, como a gente já viu. Pois se alimenta de pólen na fase adulta. Não. Letra C, incorreta. Letra D, um organismo heterotrófo de segunda ordem, pois apresenta um maior nível energético da cadeia. Segunda ordem por quê? Porque ele é um consumidor de segunda ordem. Só que o erro tá aqui, ó, maior nível energético da cadeia. Ao longo da cadeia alimentar, gente, a gente vai tendo o quê? Uma perda de energia, porque cada um dos níveis tróficos perde energia na forma de calor. Então, letra D, incorreta. Olha a letra E, um decompositor, pois se alimenta de tecidos no interior do corpo da lagarta e a leva à morte. Seria um decompositor se ele fosse uma bactéria ou um fungo que fosse decompor o corpo dessa lagarta depois que ela está morta. Então, não é o que está acontecendo aí. Então, letra E, incorreta. Olha a alternativa B. Consumidor secundário, pois se alimenta diretamente dos tecidos da lagarta. Sim, ele é um consumidor secundário, como a gente viu aqui ao interpretar, analisar essa cadeia alimentar. Então, a resposta correta é a alternativa B. Bem completa essa questão, bem interessante a revisão de conteúdo que ela faz a gente ter. Vamos continuar aqui, então, agora com a questão de número 73. Existem bactérias que inibem o crescimento de um fungo causador de doenças no tomateiro, por consumirem o ferro disponível no meio. As bactérias também fazem fixação de nitrogênio, disponibilizam cálcio e produzem auxinas, que são hormônios vegetais que estimulam o crescimento do tomateiro. Então, olha quanta coisa importante aí, né? Essas bactérias fazem, né? Elas inibem o crescimento de um fungo que causa uma doença no tomateiro, e elas também ajudam aí na fixação de nitrogênio, disponibilizam cálcio e auxina, né, para o tomateiro. Qual dos processos biológicos mencionados indica uma relação ecológica de competição? Então, a gente quer identificar duas espécies que estão competindo por um mesmo recurso. Fixação de nitrogênio para o tomateiro. A bactéria está ajudando o tomateiro, né? Está dando um help aí para ele nesse processo de fixação de nitrogênio. Então, letra A é incorreta. Disponibilização de cálcio para o tomateiro.
outra ajuda que a bactéria está dando. Então, também não é um cenário de competição, porque na competição, um dos indivíduos é prejudicado. Letra D, liberação de substâncias que inibem o crescimento do fungo. A gente está tendo um processo de inibição do crescimento do fungo, mas essa inibição ela não está acontecendo pela liberação de substâncias. Então, letra D, incorreta. Olha a letra E, liberação de auxinas que estimulam o crescimento do tomateiro. Isso é uma coisa positiva, tá? Não é um efeito negativo. Então, letra E também não responde a nossa questão. Agora, olha a letra C, diminuição da quantidade de ferro disponível para o fungo. Tanto a bactéria como o fungo estão competindo pelo ferro que está disponível ali, tá? Então, ó, já usei a palavra competição. E a bactéria, então, ela reduz a quantidade de ferro que está disponível para o fungo e isso faz com que o fungo cresça de forma mais lenta ou até mesmo pare de se desenvolver naquele local e não cause mais doenças no tomateiro. Então, a resposta correta para essa questão é a alternativa C. Muito bem. Caprichada, hein? Tá muito bom isso aqui, hein, gente? Deixa seu like aí se você tá gostando da aula. Me ajuda aí divulgando essa aula. Vamos lá. Bora lá então para a questão de número 74, uma questão que vai falar também sobre ecologia, focando nos biomas, né? E nas adaptações das plantas para a vida em determinados biomas. Vamos lá. Uma região do Cerrado possui um lençol freático profundo, ou seja, a água está bem funda ali nas camadas do solo. Estação seca bem marcada, grande insolação, ou seja, muito sol, e recorrência de incêndios naturais. 5 espécies de árvores nativas, com as características apresentadas no quadro, foram avaliadas quanto ao seu potencial para uso em projetos de reflorestamento nessa região. Qual é a árvore adequada para o reflorestamento dessa região? Então, ele vai trazer duas características ali para as árvores, ó. Superfície foliar e profundidade das raízes. Vamos começar pensando aqui na questão da profundidade das raízes. Ele está falando no enunciado para gente que o lençol freático é profundo. Então pensa aqui comigo. Se o lençol freático é profundo, faz sentido a gente ter uma raiz baixa, com profundidade baixa? Não, porque a água não está ali na superfície. Essa raiz ela tem que ter uma profundidade alta, porque ela tem que ir lá embaixo, tá? Procurar pela água. Então, a gente vai eliminar com isso, ó, a árvore de número 1 e a gente vai eliminar a árvore de número 3 e a árvore de número 4. Sobrou quem? A árvore de número 2 e a árvore de número 5 para a gente analisar. Como que tem que ser essa folha? Essa folha, ela tem que dificultar a perda de água, porque é um ambiente seco e com muita insolação. Então, é muito fácil perder a água ali. Analisa aqui comigo, ó. Na árvore 5, a gente tem uma folha coberta por espinhos. Isso é uma estratégia evolutiva bem interessante, mas ela é interessante para cenários em que você quer evitar herbivoria. Herbivoria, professora? Sim, herbivoria. Sabe o que é herbivoria? É um inseto, um outro tipo de animal que se alimenta da folha. Se tem espinhos, não é agradável morder essa folha. É difícil se alimentar dessa folha. Então, a árvore 5 está preparada para uma estratégia de redução de herbivoria e não de redução de perda de água. Então, a gente elimina ela. Agora, olha a árvore 2, coberta por cera. A cera ela é uma substância impermeabilizante, ou seja, ela impede a passagem de água, ela vai reduzir a perda de água. Então, a resposta correta para essa questão aqui é a alternativa B. Certo, galera? Muito bem. Mais uma questão aí de ecologia, né? O assunto queridinho do Enem. E olha a questão 76 agora. Essa questão aqui, ela também tem uma pegadinha interdisciplinar, tá? Dá para fazer uma relação aí com química enquanto a gente está resolvendo ela. Então, presta atenção aqui comigo. A aplicação excessiva de fertilizantes nitrogenados na agricultura pode acarretar alterações no solo e na água, pelo acúmulo dos compostos nitrogenados, principalmente a forma mais oxidada, favorecendo a proliferação de algas e plantas aquáticas e alterando o ciclo do nitrogênio. Gente, a forma mais oxidada ela é mais fácil de ser metabolizada por essas algas e plantas, tá? E vale lembrar que o nitrogênio ele contribui para a formação de proteínas.
que são essenciais para a existência de vida. Bom, vamos continuar a leitura aqui. Representado no esquema. A espécie nitrogenada mais oxigenada tem sua quantidade controlada por ação de micro-organismos, que promovem a reação de redução dessa espécie no processo denominado desnitrificação. Ele está perguntando, o processo citado de desnitrificação está representado em qual etapa? Desnitrificação é um processo que acontece quando você tem o retorno do nitrogênio de uma forma oxidada para que ele volte a ser o nitrogênio atmosférico, que é o N2. Esse nitrogênio atmosférico, gente, ele não é facilmente absorvido pelos seres vivos. Por isso que esses passos aqui do ciclo do nitrogênio, eles são tão importantes. Porque depois que o nitrogênio passa por eles, é que a gente consegue ter essa questão de utilização do nitrogênio pelos seres vivos para a produção de proteína. Então, o processo de desnitrificação que ele está citado está representado nesse último passo aqui, ó, o 5. Que aí você tem o NO3 voltando a ser N2, gás oxigênio atmosférico. Então, a resposta correta é letra E de professora Elisa. Tu quer saber mais sobre isso, entender melhor? Professor Paulo Valim, professor de Química, pode te ajudar a mandar muito bem nesse assunto. E agora olha aqui comigo a questão de número 79. Gente, a questão de número 79, ela vai falar de biologia, ela vai falar de química e ela também vai precisar de matemática básica, tá? Então vamos lá. A utilização de processos de biorremediação de resíduos gerados pela combustão incompleta de compostos orgânicos tem se tornado crescente, visando minimizar a poluição ambiental. Para a ocorrência de resíduos de naftaleno, algumas legislações limitam sua concentração até 30 mg por quilo para solo agrícola e 0,14 mg por litro para água subterrânea. A quantificação desse resíduo foi realizada em diferentes ambientes, utilizando-se amostras de 500 gramas de solo e 100 ml de água, conforme apresentado no quadro. Então, ele fez aqui uma medição, né, de resíduos de naftaleno para 3 tipos de água e 2 tipos de solo. O ambiente que necessita de biorremediação é... Gente, o ambiente que vai necessitar de biorremediação é o ambiente mais poluído. Então, a gente precisa identificar qual que é esse ambiente mais poluído. Vamos pensar aqui na matemática, tá? Para a gente entender como que isso pode ser resolvido pela gente, né? Vamos pegar essa água aqui, que tem 7 vezes 10 na menos 6 resíduos de naftaleno. Quanto que é 7 vezes 10 na menos 6? Ó, 7 vezes 10 na menos 6. Esse menos 6 indica que a gente vai ter 6 casas depois da vírgula. Então, a gente vai colocar aqui um 0, e aí a gente vai ter 6 casas. São 5 zeros, ó, mais um 0 aqui, e aí um 7, ok? Agora, vamos comparar aqui com a concentração de naftaleno nesse solo aqui, que é 2 vezes 10 na menos 2. Quantas casas depois da vírgula? 2. Então, a gente faz 0,02. Qual número é maior? O 7 vezes 10 na menos 6 ou o 2 vezes 10 na menos 2? Esse daqui, né? O 0,02. Então, o ambiente mais poluído desses que está listado é o solo 2. E ele é o ambiente que precisa de biorremediação. Então, a resposta correta, a alternativa B. Poxa vida, tranquilo até, né? Às vezes a gente pode olhar para essa questão e pensar, tá com uma cara muito difícil, mas não, era só a gente pensar um pouquinho na matemática básica. Agora, bora lá para a questão de número 80. A talidomida é um sedativo leve e muito utilizado no tratamento de náuseas, enjoos, né? Comuns no início da gravidez. Quando foi lançada, era considerada segura para o uso de grávidas, sendo administrada em uma mistura racêmica composta pelos seus 2 enantiômeros. Ó, ele vai gerar aí, né, uma questão interdisciplinar de novo, né, de química e biologia. Entretanto, não se sabia na época que o enantiômero S
leva à malformação congênita, ou seja, quando ainda está acontecendo a gestação lá, esse feto, né, esse embrião, se entra em contato com o enantiômero S, ele pode sofrer mutações que acabem afetando principalmente o desenvolvimento dos braços e pernas do bebê. Essa malformação congênita acontece porque esses enantiômeros reagem entre si? Não. Não podem ser separados? Eles podem ser separados. Tanto que hoje, né, a gente já sabe que o enantiômero do tipo R pode ser utilizado, não tem problema. Então, letra B incorreta. Não estão presentes em partes iguais. Também não é isso que vai causar essa formação, uma formação congênita, né? Não importa a quantidade, a presença já vai afetar o processo em algum nível. Claro que quanto mais rigorosos são os efeitos, né? Letra E, são estruturas de diferentes grupos funcionais. São estruturas que têm o mesmo grupo funcional. A única coisa é que as moléculas são uma o reflexo da outra, então você tem alguma diferença de posição aí dos elementos. Então, letra E, incorreta. E olha a letra D, interagem de maneira distinta com o organismo. É justamente isso, tá? O enantiômero R, ele não causa nenhuma má formação congênita no feto. Já o S, sim. E isso é um sinal de que eles estão interagindo de uma maneira distinta com o organismo. Quer saber mais sobre isso? Professor Paulo Valim, nosso fera da química. Então, resposta correta, letra D. E aí, gente, o que vocês estão achando? Olha aí, questão 84. Na década de 1940, na região centro-oeste, produtores rurais cujos bois, porcos, aves e cabras estavam morrendo por uma peste desconhecida fizeram uma promessa, que consistiu em não comer carne e derivados até que a peste fosse debelada, ou seja, terminasse. Assim, durante 3 meses, arroz, feijão, verduras e legumes formaram o prato principal desses produtores. Para suprir o déficit nutricional, ou seja, a falta de nutrientes a que esses produtores rurais se submeteram durante o período de promessa, foi importante que eles tenham consumido alimentos ricos em. Olha só, eles estão comendo arroz, arroz tem carboidrato, eles estão comendo feijão, feijão tem aminoácidos, né, tem proteínas. Verduras e legumes vão ter vitaminas, tudo isso. Mas o que foi muito importante que eles se mantivessem consumindo aí, pensando no funcionamento do corpo? Tudo é importante, tá? Vitamina A e E, a frutose e a sacarose, os aminoácidos naturais, os ácidos graxos saturados. Mas olha só, ele fala aqui ó, em aminoácidos essenciais. Quando a gente fala sobre os aminoácidos e a formação do corpo, existem os aminoácidos que a gente produz, que são os aminoácidos naturais, e existem os aminoácidos que não são produzidos pelo nosso organismo, que são os aminoácidos essenciais. Se a gente não ingere aminoácidos essenciais, a gente não consegue se manter vivos. Então, foram os aminoácidos essenciais que foram muito importantes para a sobrevivência dessa população aí durante o pagamento da promessa. Então, resposta correta, letra D para essa questão. Pessoal, vamos lá para agora de número 86. O potencial brasileiro para transformar lixo em energia permanece subutilizado. Apenas pequena parte dos resíduos brasileiros é utilizada para gerar energia. Contudo, bons exemplos são os aterros sanitários, que utilizam a principal fonte de energia ali produzida. Alguns aterros vendem créditos de carbono com base no mecanismo de desenvolvimento limpo do Protocolo de Quioto. Essa forma de energia subutilizada no texto é o... Gente, aterro sanitário, tá? É um tópico que costuma aparecer nas provas do Enem. Então, é bem importante que você saiba como que um aterro sanitário funciona. O que acontece? O aterro sanitário, ele tem um lixo que a gente produz ali, né? Acondicionado de forma correta. Esse lixo passa por um processo de decomposição. E essa decomposição produz o gás metano. Já dei um spoiler aí da resposta, né? Então vamos analisar aqui as alternativas. Etanol, obtido a partir da decomposição da matéria orgânica. O etanol é obtido pela fermentação de cana-de-açúcar ou outros cereais. Então, letra A, incorreta. Gás natural, formado pela ação de fungos decompositores da matéria orgânica. Não, gente, tá? Não é assim que se obtém gás natural. Então, letra B, incorreta.
Óleo de xisto, obtido pela decomposição de matéria orgânica pelas bactérias anaeróbias. Incorreta a letra C também, tá? Não é o óleo de xisto que é produzido aí nos lixões, na verdade não lixões, né, gente? Aterros sanitários, falar o termo correto. O lixão, ele é um local em que você tem o armazenamento de lixo sem nenhum tipo de preparo, isolamento do solo, cuidado para não ter impactos ambientais. Olha a letra E, gás liquefeito de petróleo. O nome já diz, né? Gás liquefeito de petróleo é extraído do petróleo, obtido pela decomposição de vegetais presentes nos restos de comida. Não, então a alternativa E também está incorreta. E a D, ele fala o quê? Em gás metano, obtido pela atividade de bactérias anaeróbias na decomposição da matéria orgânica. Justamente isso, tá? É o gás metano que vai ser produzido pela decomposição da matéria orgânica. E esse gás que pode ser utilizado como fonte de energia para várias coisas, como, por exemplo, iluminação pública. Então, letra D, resposta correta. Beleza, galera? Vamos lá para a questão de número 88 agora. Fala de imunobiológicos. Diferentes formas de produção e diferentes aplicações. Então, ele traz aqui o imunobiológico 1, que é a aplicação de um vírus ou uma bactéria diretamente na pessoa. Isso é o que a gente chama de vacinação. Olha aqui no 2, a gente tem também o veneno, né, a peçonha da cobra sendo aplicada num cavalo. E aí isso resulta na produção do imunobiológico 3, que é o soro, que nada mais é do que os anticorpos que são capazes de neutralizar o veneno da cobra. E esse soro, em caso de um humano ser picado por uma cobra, pode ser aplicado nesse humano para neutralizar o veneno. Embora sejam produzidos e utilizados em situações distintas, os imunobiológicos 1 e 2 atuam de forma semelhante nos humanos e nos equinos, que são os cavalos, né? Por quê? Conferem imunidade passiva? A imunidade passiva é aquela que a gente não trabalha para adquirir ela, para produzir ela. A gente já recebe pronta, que é o caso do soro, ou que é o caso do leite materno, que passa anticorpos para o neném, né? Mas não é o que a gente está vendo em 1 e 2. Então, letra A, incorreta. Letra B, transferência de células de defesa. Não, a gente não tem transferência de células de defesa. Em 3, a gente tem transferência de anticorpos. Então, letra B, incorreta. Letra C, suprimem a resposta imunológica. 1 e 2 estimulam a resposta imunológica e não a suprimem. Então, letra C, incorreta. Letra E, desencadeiam a produção de antígenos. Conceito importante. Antígeno é tudo que é estranho ao organismo. E o antígeno é que vai ser reconhecido pelo sistema imunológico para que seja produzido um anticorpo capaz de neutralizar aquele antígeno específico. Então, a letra E também está incorreta. Olha a alternativa D. Estimulam a produção de anticorpos. Justamente isso que eles fazem, tá? Quando a gente toma uma vacina, a gente está fazendo com que o nosso corpo produza anticorpos contra um determinado micro-organismo. Quando a gente está injetando no cavalo o veneno da cobra, a gente está estimulando o corpo do cavalo a produzir anticorpos. Então, a alternativa correta para essa questão é a alternativa D. Pessoal, então hoje a gente termina a nossa aula com essa questão. Espero que vocês tenham aproveitado esse momento aí de revisão de conteúdo, de resolução dessa prova, porque a gente falou de bastante coisa de ecologia, bastante coisa de biotecnologia, genética, fisiologia humana, tópicos que costumam marcar presença na prova do Enem. Na semana que vem, a gente tem a nossa última aula de revisão, que é a aula de fisiologia humana, sempre segunda-feira, às 4 da tarde. Eu vou estar esperando aqui, então, para a gente ter mais esse encontro de fechamento. Lembra de compartilhar esse vídeo, de me seguir nas redes sociais, de acompanhar meu podcast também. Estou deixando os links aqui na descrição. Um abração e até a nossa próxima aula.